Que a paz do nosso Deus esteja convosco. Abra sua Bíblia na primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 13. Primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13. Diz o seguinte: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então aqui João, ele escreveu uma carta para os membros que frequentavam a igreja, e aqui ele estava dizendo para eles terem o conhecimento que eles tinham a vida eterna. Só que há um porém. A vida eterna, ele diz que tem aqueles que creem em o nome do Filho de Deus. E nós sabemos que o Filho de Deus é o Senhor Jesus. E trazendo isso para os dias de hoje, a vida eterna, ela vem para nós que cremos no Filho de Deus agora. Esse crer, ele não pode ser somente de palavras, de boca, mas esse crer, essa crença, ela deve ser acompanhada com atitudes, com ações. Então, crer no Senhor Jesus é a pessoa se batizar nas águas, é a pessoa morrer para esse mundo, e a pessoa, ela se tornar, ela deixar o poder de Deus transformar ela numa nova criatura, num novo homem, numa nova mulher. Esse crer em Jesus é a pessoa viver de acordo com a palavra, viver de acordo com aquilo que está escrito, e quando ela crê, ela alcança a salvação, a vida eterna. Continuando a leitura da palavra, versículo 14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então aqui João, ele estava dizendo que a confiança que eles tinham, e hoje nós devemos ter também para com esse Deus, é essa: que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então Deus, ele atende às nossas petições. Essa deve ser a nossa confiança, a nossa fé no Senhor. Só que há um porém. Note comigo que ele diz que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, vontade de quem? Nossa? Não. Mas vontade de quem? De Deus. Então, com isso, nós podemos entender que não são todas as nossas orações, todos os nossos pedidos que Deus, ele vai atender, que ele vai realizar. Não. Mas nós pedimos algo para Deus, apresentamos ao Senhor, e Deus, por sua vez, ele vai pesar na balança. E se aquela petição, se aquilo que nós estamos pedindo, suplicando ao Senhor, for da vontade dele, então Deus vai atender, vai realizar. Mas se não for
da vontade de Deus, e eu digo mais, se nós pedimos algo ao Senhor e aquilo que nós estamos pedindo para Deus, Deus ele sabe que aquilo não é bom para nós, que aquilo vai nos trazer prejuízos, que aquilo que estamos pedindo para Ele lá na frente pode se tornar um laço. Então Deus, Ele não vai atender, Ele não vai realizar, porque Deus, Ele é o nosso Pai, nós somos filhos, e assim como um pai, Ele quer o bem do seu filho, da mesma forma, Deus também, Ele quer o nosso bem. É a mesma coisa, você que é pai, você que é mãe, você faz tudo o que o seu filho quer, o que a sua filha quer? Lógico que não, mas você coloca um limite no seu filho, um limite na sua filha. E se o seu filho, a sua filha, pede algo para você e você tem a visão, você nota que aquilo que os seus filhos pedem para você vai fazer mal para eles, então você não vai o quê? Atender o pedido do seu filho, da sua filha. Mas se é alguma coisa que vai fazer o bem para eles, então você já atende. Então Deus, para conosco, é da mesma forma, é do mesmo jeito. Deus, Ele vai pesar na balança as nossas petições, e Deus que sabe o que é melhor para nós, Deus, Ele segundo a sua vontade, se for da vontade dEle, e se for um benefício para nós, Ele nos atende. Mas, se não for fazer o bem para nós, for fazer o mal, aquilo que nós estamos pedindo, porque até mesmo diz a Bíblia Sagrada, a palavra, é que nós não sabemos orar como convém. E a visão de Deus é melhor do que a nossa. Muitas vezes pedimos algo para Deus, nós achamos que aquilo é um bem para nós, mas Deus, Ele já enxerga o dia de amanhã. Deus já enxerga lá na frente. E Deus sabendo que aquilo vai ser um laço para nós, então Ele não vai nos atender. Então, por esse motivo, tem orações que elas são correspondidas por Deus, são atendidas, mas tem orações que Deus, Ele não atende, ainda que a pessoa ela seja um filho, uma filha de Deus, a pessoa esteja fazendo as coisas certas, mas se Deus está vendo perigo, ameaça naquela petição, Deus, Ele não vai atender. E até mesmo o Senhor Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso que nós devemos falar, dizer: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu seja. Nós fazemos as nossas orações, apresentamos a Deus, mas nós devemos ser humildes e dizer: Senhor, se é da sua vontade, que se cumpra, que se realize. Mas se não é, amém. Continuando a leitura da palavra, 15 diz o seguinte, verso 15: e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito, ou seja,
aqui já está nos instruindo, nos orientando que nós devemos crer que Deus ele vai realizar. Se alguma coisa da vontade dele, que ele diz sim, está no centro do querer dele, e nós sabemos disso, que Deus já falou sim. Então, antes de obtermos essa vitória, essa realização, nós devemos crer que Deus está trabalhando, operando e que nós já recebemos a vitória. E isso até mesmo é orientação de Jesus. Ele disse que quando nós pedimos algo para Deus, nós temos que crer que nós já recebemos. E por que isso? Porque muitas vezes as circunstâncias, as situações vão mostrar para mim, para você, que é impossível, que não vai se cumprir, que não vai realizar, mesmo sendo da vontade de Deus. Então, é quando as circunstâncias dizem para nós não, mas Deus está dizendo sim, nós devemos ignorar as circunstâncias e nós devemos levar em consideração o sim de Deus e crer na palavra, crer na promessa, crer na realização. E mais cedo ou mais tarde, a nossa fé será consumada. Ou seja, nós iremos ver Deus trabalhar nas nossas vidas e realizar a promessa. Deus realizar aquilo que nós pedimos para Ele, que está de acordo com a vontade dEle. Tá bom? Então, esta é a palavra de hoje. Guarda ela no seu coração, compartilhe com outras pessoas, escreva aí nos comentários, deixe o seu nome ou o nome de outras pessoas que precisam de oração aí nos comentários e eu estarei orando por você, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz. Forte abraço.